Preferi ir para a prisão a pagar 2 anos de pensão para minha ex-esposa infiel, e, sem dinheiro, ela voltou querendo uma segunda chance. Quando me disseram que, depois do divórcio, eu deveria pagar 2 anos de pensão para minha ex-esposa infiel, não pensei 2 vezes, prefiro ir para a prisão antes de sustentá-la. Estou com raiva, decepcionado com tudo, não só com ela, que me traiu, mas também com o sistema, que por algum motivo absurdo acha que deve premiá-la, ou melhor, protegê-la. Afinal, agora que não vai mais ter a estabilidade que eu proporcionava, alguém precisa bancá-la, certo? Mas será que não é culpa dela mesma ter destruído tudo isso? Vou explicar minha situação para que entendam um pouco da minha frustração. Estou usando uma conta descartável, porque acho que me resta apenas um caminho. Só quero desabafar, me recuso a abaixar a cabeça. Fui casado com a Júlia por 6 anos. Nunca tivemos filhos, algo que, na época, me doeu muito, mas hoje, sinceramente, me alegra. Não temos nenhum laço permanente, e isso me traz um pouco de paz. No começo, nosso relacionamento era bom. Tínhamos nossas discussões, como qualquer casal, mas eu acreditava que éramos uma equipe. Júlia não trabalhava quando a conheci. Morava com os pais, que tinham uma lojinha, e dizia que os ajudava, embora eu nunca tenha entendido bem no que. Durante o namoro isso não me incomodava. Eu tinha um bom emprego, morava sozinho e podia bancar tudo sem problema. Quando nos casamos, nada mudou. Ela continuou sem trabalhar, e eu assumi absolutamente tudo: casa, comida, contas, roupas, tudo. Nos primeiros anos, eu fazia isso com prazer. Viajávamos, saíamos sempre, íamos ao cinema, a restaurantes, fazíamos pequenas viagens nos fins de semana. Vivíamos bem. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável, e ela nunca passou necessidade. As coisas começaram a mudar quando tentamos ter filhos, e não conseguimos. Não vou entrar em detalhes, mas foi um período difícil. Eu estava disposto a tentar tratamentos, adotar, qualquer coisa, mas ela começou a se fechar. Já não queria falar sobre o assunto, se afastava cada vez mais. No começo, achei que era tristeza, que ela estava deprimida. Tentei incentivá-la a buscar ajuda, sair mais, até sugeri que estudasse ou abrisse um pequeno negócio, algo que a fizesse se sentir útil, renascer. Mas sempre havia uma desculpa: não é o momento, estou cansada, não sei o que fazer. O que eu não imaginava era que o tempo livre dela era usado para se deitar com outro homem. E não em um hotel, nem na casa de uma amiga, não. Ela o levava para dentro da minha casa, usava minha comida, sentava no meu sofá, assistia a minha TV com ele. Descobri da pior maneira possível. Eu tinha uma viagem de trabalho marcada, mas o evento foi cancelado de última hora. Voltei para casa no mesmo dia, achando que faria uma surpresa. Mas a surpresa foi minha. Encontrei o sujeito de cueca, jogado no sofá, com uma taça de vinho e um prato de macarrão sobre a mesa. Júlia saiu da cozinha de avental e, quando me viu, perdeu completamente a cor do rosto. Gritei, xinguei, expulsei os dois. Ele ainda tentou dizer algo, mas eu o empurrei até a porta. Ela chorava, suplicava, dizia que era um erro, que ele era apenas um amigo. Um amigo quase nu na minha casa, comendo a minha comida. Ah, claro. Mas o pior veio depois, o processo de divórcio. Foi aí que percebi o quão podre é esse sistema. O advogado dela, sem o menor constrangimento, exigiu não só metade dos nossos bens, que, felizmente, eram apenas algumas economias, já que casa e carro eram meus antes do casamento, como também uma pensão compensatória. Eles queriam que eu pagasse a ela, mensalmente, por 2 anos, para que pudesse reorganizar a vida, já que, segundo eles, eu a teria tornado economicamente dependente. Sério? Isso é culpa minha agora? Ela nunca trabalhou na vida, e a responsabilidade é minha? Eu é que tenho que sustentar uma mulher que me traiu? Que levou o amante para dentro da minha casa. Meu advogado fez o que pôde. Argumentamos que não tínhamos filhos, que o casamento foi relativamente curto, que ela era jovem e capaz de trabalhar. Também provamos que parte das economias já havia sido usada em reformas e o restante estava num fundo para a aposentadoria da minha mãe. Tudo documentado. Mas foi inútil. O juiz deu razão a ela. Disse que, apesar da infidelidade, não se podia ignorar o desequilíbrio econômico do casal, que ela havia deixado de se desenvolver profissionalmente e merecia tempo para se reinserir no mercado. Resultado, 2 anos de pensão, com revisão a cada 6 meses. Saí do tribunal de mãos vazias e com o estômago embrulhado. Não só precisei dividir parte das economias, como ainda teria que depositar dinheiro todo mês. Em resumo, ia sustentar minha ex-esposa, e provavelmente o amante também, porque duvido que aquele sujeito tenha um centavo furado. A primeira parcela vence em poucos dias, e sendo sincero, não pretendo pagar. Minha advogada insiste que posso ser preso por desacato, que não vale a pena arriscar, mas já estou no meu limite. Não suporto a ideia de ver aquela mulher usando meu dinheiro enquanto vive com outro. Estou pensando seriamente em deixar que me prendam, mas antes preciso preparar algumas coisas. Nem meu advogado sabe de tudo, porque ele não conhece a Júlia como eu. Eu sei exatamente como ela é, gosta de luxo, conforto, da vida boa. Não tem paciência. Se ela não receber nada em 1 ou 2 meses, vai procurar outra solução, outro homem. E quando isso acontecer, quando for viver com alguém novo, ela perde o direito à pensão. Isso está no acordo. Se conseguir se estabilizar antes, o pagamento é cancelado. Talvez seja um plano arriscado. Talvez eu perca a liberdade por um tempo. Mas, se isso significar não dar a ela o prazer de continuar sugando minha vida do conforto do meu sofá, então vale a pena. Depois eu conto o que aconteceu. Atualização 1. Esta não vai ser uma atualização muito longa, na verdade é mais uma despedida. É bem provável que, depois disso, eu não consiga escrever por um tempo, porque vou ser preso. Isso já está praticamente certo. Usei os últimos dias para deixar tudo preparado e garantir que Júlia não se beneficie de nada. Não vou permitir que ela viva confortavelmente com um novo namorado usando meu dinheiro enquanto eu pago pelas consequências da traição dela.
E como já decidi o que vou fazer, aqui vão os últimos passos. Primeiro, falei com o meu chefe. Sempre tivemos uma relação de respeito e confiança, então não foi difícil explicar a situação. Contei tudo, desde a infidelidade até a decisão do juiz, e disse que me recusava a pagar um centavo àquela mulher. Ele ficou indignado, não conseguia acreditar que a lei pudesse favorecer alguém que destruiu o próprio casamento por pura conveniência. Então pedi um favor, que ele me demitisse. No começo ele não entendeu. Disse que, se eu precisava de um tempo, podia tirar uma licença, sem precisar chegar a esse ponto. Mas quando expliquei que, se eu aparecesse como desempregado diante do juiz, haveria menos margem para que me obrigassem a pagar a pensão, ele começou a entender. Também contei que, se eu desobedecesse à ordem judicial, poderia acabar preso por desacato. Ele ficou preocupado, claro, mas eu já tinha tudo planejado. No meu estado, a prisão por desacato nesses casos costuma ser em unidades de segurança mínima, nada violento, nada perigoso. De certo modo, eu via isso como férias forçadas, sem contas, sem telefone, sem precisar ver ninguém. Um lugar onde eu poderia treinar, comer, dormir tranquilo e ler o quanto quisesse. Pesquisei e descobri que o presídio para onde eu provavelmente iria tem uma das maiores bibliotecas do sistema. Então, longe de me assustar, a ideia até me pareceu atraente. Depois de conversar com o advogado da empresa, meu chefe me fez uma proposta. Me demitiria por má conduta, supostamente por comportamento agressivo, sem indenização nem carta de recomendação. Tudo precisava parecer real. E, quando eu saísse da prisão, ele me devolveria o cargo, com um aumento. Pode parecer absurdo aceitar algo assim, mas nós confiamos um no outro. O importante era que parecesse autêntico. Se o juiz desconfiasse que tudo era armado, o problema não seria apenas a prisão, viriam multas pesadas por fraude e desacato agravado. Então, precisávamos fazer o teatro direitinho. E fizemos. Entrei na sala dele fingindo estar completamente fora de mim. Bati a porta com força, comecei a gritar, o insultei. Disse que estava farto da hipocrisia dele. Bati na mesa, joguei a caneca de café no chão. Ele manteve a postura, sem reagir, seguindo o roteiro. Quando abrimos a porta, continuamos gritando, como se fosse uma briga real. Ele me empurrou de leve e chamou a segurança. Em minutos, 2 seguranças me cercaram e me escoltaram até a saída. A maioria do escritório assistiu à cena. Alguns ficaram em choque, outros cochichavam, achando que eu tinha enlouquecido. Depois, soube que ele mesmo espalhou uma versão controlada da história, dizendo que eu estava passando por um divórcio difícil e havia perdido o controle. Fechamos tudo com chave de ouro. Naquele mesmo dia, retirei o restante do dinheiro que tinha na conta. Não era muito, mas não queria deixar nada lá. Entreguei tudo em espécie para minha mãe, com instruções claras, não depositar em lugar nenhum. Nada de bancos, nada no nome dela, apenas guardar o dinheiro com segurança. Também deixei orientações sobre a casa, as contas, e o básico para ela cuidar enquanto eu estivesse fora. Depois disso, só restou esperar. Há alguns dias, Júlia me ligou furiosa. Disse que tinha sido paciente por uma semana, mas não podia esperar mais. Exigia o dinheiro, alegando que precisava com urgência, e que, se eu não depositasse, voltaria ao tribunal. Respondi apenas que fizesse o que quisesse, que eu não tinha emprego, nem renda, nem meios de pagar o que ela pedia. Ela não disse mais nada. Só desligou. Hoje recebi a citação. Amanhã tenho que me apresentar diante do juiz. Meu advogado já preparou tudo, embora não esteja nada feliz com a minha decisão. Pediu que eu não enfrentasse o juiz, que não fosse arrogante. Que eu me mostrasse derrotado, sem ânimo, sem forças, sem perspectiva, que dissesse que estou desempregado e sem condições de recomeçar. Ele disse que o juiz provavelmente vai suspeitar que há algo por trás disso, mas sem provas concretas não pode fazer nada além de me condenar por desacato. E é isso que vai acontecer. No melhor cenário, serei condenado a 3 meses. No pior, talvez um pouco mais, depende do humor do juiz. Mas estou preparado. Não tenho medo. Já fiz tudo o que precisava fazer. Então, se eu não aparecer por um tempo, vocês já saberão o motivo. Nos vemos, pessoal. Vou tirar umas férias. Atualização 2. Sim, já faz um bom tempo desde que escrevi aqui. Pelo que vi, se passaram 6 meses e 3 semanas. Peço desculpas por não ter voltado antes e, de verdade, agradeço a todas as mensagens de apoio que recebi. Foi divertido ler os comentários tentando imaginar o que tinha acontecido. E embora teria sido épico eu me levantar diante do juiz, encará-lo nos olhos e dizer que preferia ir para a prisão a dar um centavo para uma mulher infiel, a verdade é que isso teria sido um desastre. O que realmente aconteceu foi bem mais contido. Na audiência com o juiz, agi de forma muito mais calma, graças à orientação do meu advogado. Expliquei toda a minha situação. Disse que tinha passado por uma crise emocional com tudo que vivi, que ainda não conseguia entender como, depois de tudo que fiz pela minha esposa, ela foi capaz de me trair, e que agora, além de tudo, ainda esperavam que eu a sustentasse. Falei que isso me destruiu por dentro, que me senti quebrado, sem chão. Também contei sobre o trabalho, disse que meu chefe havia zombado da minha situação, que perdi o controle, o confrontei, o agredi, e que tive sorte de ele não abrir um processo, apenas me demitir. Assegurei ao juiz que não tinha renda, que estava desanimado e totalmente abalado. Falei tudo com sinceridade, mas percebi que ele não acreditou completamente. Já parecia irritado com o caso desde o início. Disse que nada daquilo me isentava de cumprir as obrigações impostas pela sentença, que o desacato não era justificável. E quando repeti que não podia pagar, simplesmente porque não tinha com que, ele franziu o senho. No fim, com um tom seco e impaciente, declarou que, se eu não aceitasse um acordo simbólico ou parcial, ele seria obrigado a me punir por desacato. Recusei qualquer tipo de acordo. Disse que não faria promessas que não podia cumprir, que seria inútil. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e então, visivelmente irritado, anunciou a sentença, 6 meses de prisão. E ainda completou.
Quando sair, não ache que está livre. O caso será reavaliado. E assim foi. Fui preso e levado para uma unidade de segurança mínima do sistema estadual. E, sinceramente, não foi uma experiência traumática. Havia regras e horários, sim, mas tudo dentro do razoável. A maioria das pessoas que conheci lá estava por coisas parecidas, desacato, questões civis, nada violento. Passei a maior parte do tempo me exercitando. Corria, treinava, mantinha a mente ocupada. Também mergulhei na biblioteca do lugar, que era enorme. Tinham de tudo, romances, livros técnicos, de história, até manuais de ofícios. Li muito. Estudei. Aprendi coisas novas. Consegui até um pequeno trabalho interno ajudando a organizar o acervo da biblioteca. O primeiro mês foi difícil, principalmente por ficar longe da vida digital, mas depois foi quase uma bênção. Ninguém liga, ninguém cobra, ninguém espera nada de você. Recebia visitas da minha mãe, que sempre me apoiou, e do meu irmão mais novo. Também do meu advogado, com quem trabalhei durante todo esse tempo, porque o principal objetivo era provar que Júlia já não dependia financeiramente de mim. E deu certo. Descobrimos que ela não aguentou nem 3 semanas morando com os pais depois do divórcio. A convivência foi um desastre. Logo ela se mudou para a casa do amante, um sujeito chamado Marcos. Com a ajuda de uma amiga em comum, conseguimos reunir todas as provas necessárias. Publicações nas redes sociais, fotos dos dois viajando, testemunhas que os viam juntos todos os dias no mesmo apartamento, registros de contas no nome dela, tudo. Essa amiga chegou até ouvi-la, bêbada em uma festa, dizendo que mal podia esperar eu sair da prisão para começar a viver de verdade e viajar com um novo namorado. Infelizmente não conseguiu gravar, mas isso nem foi necessário. Com tudo isso pronto, no dia em que saí da prisão, fui direto me encontrar com meu chefe. E, como prometido, ele estava me esperando, contrato novo em mãos. Mas antes de voltar ao trabalho, precisávamos enfrentar o juiz outra vez. Dessa vez, foi diferente. Meu advogado não perdeu tempo, apresentou todas as provas, fotos, vídeos, testemunhos, registros, prints. Mostrou que Júlia vivia com outro homem, que não estava desamparada, que o companheiro bancava as despesas e que eles formavam um casal estável há meses. O juiz, com expressão cansada e impaciente, revisou tudo em silêncio. E, finalmente, decidiu a nosso favor. Determinou que eu não tinha mais obrigação alguma de sustentá-la, pois estava provado que ela já não dependia de mim financeiramente. É verdade que me impôs o pagamento de algumas taxas e custos administrativos, mas, sinceramente, não me importei. Desde que o dinheiro não fosse para ela, tudo bem. Júlia ficou furiosa. Começou a gritar que era injusto, que estava sendo deixada desamparada. O juiz a olhou fixamente e disse, palavra por palavra: a senhora não é uma criança, nem uma inválida. Já tem quem cuide de você. O que precisa agora é arrumar um trabalho. E assim terminou tudo. Em 2 dias, volto oficialmente ao trabalho. Já assinei o novo contrato. Sinto-me renovado, em paz e satisfeito. Não me arrependo de nada. E, honestamente, o que mais gostei de ver foi o olhar de frustração estampado no rosto de Júlia ao sair do tribunal. Será que agora ela vai finalmente trabalhar? Ah, essa, eu duvido. Atualização 3. Alguns de vocês parecem verdadeiros videntes. Muitos me disseram nos comentários que a Júlia voltaria a me procurar, que era só questão de tempo. E, adivinhe? 1 mês depois, ela realmente apareceu. Foi numa noite qualquer. Bateram na porta e, quando abri, lá estava ela, com uma expressão de cachorro arrependido. O que mais me fez rir foi o fato de que ela trazia uma mala de mão, como se realmente acreditasse que eu não só deixaria ela entrar, mas ainda a receberia de braços abertos. Nem deixei que falasse. Apenas disse: não estou interessado. E fechei a porta na cara dela. Ela insistiu. Bateu de novo. Abri outra vez e falei: olha, eu não sou religioso, então não estou interessado em ouvir a palavra. E fechei de novo. Bateu uma terceira vez, agora com mais força, gritando que só queria conversar. Eu até tinha pensado em mais algumas respostas sarcásticas para devolver, mas, sinceramente, não valia a pena gastar energia com um assunto morto. Ignorei. Ela ficou do lado de fora falando sozinha. Dizia que agora entendia o erro, que estava arrependida, que nunca quis que eu fosse preso, que a culpa era minha por não querer dialogar. Como eu não respondi, ela continuou, dizendo que estava com problemas, que o amante a havia deixado, e que só queria consertar as coisas. Não usou exatamente essas palavras, mas o recado era claro, queria que eu a sustentasse de novo. Apaguei a luz da sala, servi um drink e fui assistir a uma série. Quando olhei 1 hora depois, ela já tinha ido embora. Por curiosidade, liguei para a amiga que tinha nos ajudado com as provas no processo, só para saber o que tinha acontecido. E, segundo ela, o tal Marcos, o amante, começou a perder a paciência assim que soube que não haveria mais dinheiro vindo da pensão. Parece que o plano dele era viver confortável com o meu dinheiro. Mas, quando descobriu que o juiz tinha encerrado os pagamentos e que agora ele teria que bancá-la por completo, simplesmente a colocou para fora. Depois disso, Júlia tentou conseguir ajuda de alguns amigos, mas ninguém quis se meter no caos que a vida dela virou. Nem mesmo os próprios pais a aceitaram de volta em casa. Por isso veio atrás de mim, porque não tinha mais para onde ir. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria entendido que era hora de trabalhar, procurar algo, qualquer coisa. Mas Júlia e o bom senso nunca se deram bem. Não passaram nem 2 semanas, e eu já tinha outra notificação judicial na caixa de correio. Mais uma vez, estavam me chamando ao tribunal. Júlia havia aberto um novo processo contra mim. Eu não conseguia entender com que cara ela fazia isso. E, mais ainda, como pagou o advogado que aceitou um caso tão absurdo. No dia da audiência, o juiz já nem escondia o cansaço. Ouviu o pedido dela, folheou os documentos, olhou para Júlia por alguns segundos e disse, literalmente:
Esta solicitação é ridícula. A senhora e o senhor não têm mais nenhum vínculo legal, econômico nem pessoal. E, pelo visto, a senhora acredita que o sistema judicial existe para o seu uso e abuso. Mas o melhor ainda estava por vir. O juiz não apenas indeferiu o processo, como também aplicou uma multa de $2.500 por tentar se aproveitar do sistema. Júlia ficou muda. Nem sequer tentou argumentar. E foi assim que tudo terminou. Hoje posso dizer que finalmente estou em paz. Voltei à minha rotina, trabalho tranquilo, durmo bem e não tenho ninguém drenando minha energia, nem o meu bolso. A única dúvida que me resta é: será que ela finalmente vai trabalhar? Ou vai tentar encontrar outro homem para sustentá-la? E, se for essa segunda opção, o que será que ela ainda tem a oferecer, a essa altura da vida? Bom, isso já não é mais problema meu.